Como se mantém a par das tendências literárias além fronteiras, para além de Portugal? Como é que se... Como se mantém a par? Muito fácil, muito fácil. Hoje em dia a globalização dá-nos uma net, viagens para as feiras do livro de Frankfurt, o Salão de Paris e a de Londres, que são as três feiras mais importantes. Depois, obviamente, que leio com algum cuidado algumas revistas da especialidade e o facto de ter alguns anos de atividade no meio permite-me ter algumas relações com gente da Inglaterra, com gente de França, com de Paris, e, portanto, obviamente, sempre se trocam opiniões sobre aquilo que se vai passando ao longo do ano e conforme os tempos vão se desenrolando relativamente à própria atividade literária que acontece pela Europa e não só. Tem o vício saudável da leitura? Tenho. Quer que eu lhe conte uma história? Pode contar. Não vou contar. Um dia eu, como lhe disse, vou há muitos anos à Feira de Frankfurt. Não gosto de andar de avião porque tenho um medo terrível. Portanto, enfim, o que é que eu hei de fazer? São outras coisas, são requisitos da guerra, como eu costumo dizer, da guerra colonial. E à pressa embarquei para Frankfurt, à pressa desembarquei em Frankfurt, à pressa fui a correr para a Feira do Livro, porque tinha uma reunião marcada naquele dia às 6h30, fiz a reunião, fui jantar, cheguei ao hotel e verifiquei que não tinha nada para ler. O vício era tão grande que eu acabei por estar a ler a Bíblia em alemão, não sabendo uma palavra de alemão. Aposto que descobriu alguma. Não sei, mas a grande verdade é que foi essa. Portanto, aqui a conclusão a que eu chegava é que precisava o ato e o vício de ler na cama, também que é um vício que eu tenho, que é chegava ao ponto que eu tinha necessidade fisiológica de cansar os olhos para adormecer. Mas devo-lhe dizer que fiquei atormentado naquela altura. Acredito que tenha ficado. Um dos seus sonhos, penso poder dizer desta forma, era que a livraria Lelo estivesse aberta à noite para tertúlias, para eventos a decorrer. Ainda não conseguiu concretizar esse sonho? Não, porque repare, eu fiz algumas coisas quando nós comprámos aqui na livraria, nomeadamente um horário completamente diferente. Como sabe, nós abrimos às 10 da manhã e vamos ininterruptamente até às 19h30, isto de segunda a sábado. Quando cá cheguei, o comércio local estava aberto das 9, 12h30, 14h30, 19 horas, ou seja, estavam encerrados na hora do almoço. E aos sábados estavam normalmente encerrados de manhã e alguns períodos do ano até todo o dia. E eu resolvi fazer perfeitamente ao contrário. Ainda não abrimos à noite por uma circunstância muito grande, que é esta. De facto, não existe restauração após as 10 horas da noite. Isto é desértico, não é? E eu penso que isso é uma grande responsabilidade dos atuais, e não só atuais, líderes da autarquia, que nada fazem para manter as pessoas dentro da própria cidade. Manter as pessoas já é difícil porque a desertificação residencial no Porto é um facto, mas mais difícil é o nada fazer, ou incompreensível será, se quisermos nada fazer para manter as pessoas após o seu horário de trabalho na própria cidade. Repare, está aqui na Livraria Lela, Rua das Carmelitas, e se olhar à volta tem a Torre dos Clérigos, tem o Jardim da Cordoaria, tem ali a Cadeia da Relação, tem o Café Piolho, tem aqui a Livraria Lelo, tem o Carlos Alberto, enfim, tem mais estruturas do que dias de semana, não é? E, portanto, isto nada seria difícil fazer as segundas-feiras do teatro, as terças da música, as quartas do debate, as quintas do cinema, as sextas da literatura, os sábados da poesia, enfim, existem as estruturas. Falta alguma imaginação, penso eu, à própria idealidade neste momento, que não me parece que está de costas voltadas para a cultura. Precisamente, é desnecessário perguntar se revê no apoio que a Câmara dá à cultura. O problema é que eu pessoalmente tenho uma posição muito diferente da grande maioria. Eu penso que a Câmara não tem que dar apoio financeiro, dinheiro. Não é isso que é necessário. É preciso imaginação para pôr as coisas a funcionar. Tem que haver algum investimento, mas não é dar dinheiro aos intervenientes da cultura. Não.
é promover as coisas de forma a que elas possam efetuar-se. Repare que quem guarda a cidade não são as polícias, são as pessoas. Se nós tivermos movimento dentro das cidades, as pessoas guardam-se umas às outras. Repare que se nós tivéssemos um movimento grande aqui nesta área que eu falo que é fundamental da cidade do Porto, o que é que iria acontecer? Uma coisa tão simples quanto isso. Provavelmente a Câmara tinha receitas que hoje nem lhe passa pela cabeça receber, não é? Portanto, é toda esta movimentação e que é a tal situação que tem que haver alguma sensibilidade para estas coisas. E como eu digo, normalmente, nem sempre as soluções mais fáceis são as soluções melhores. E esta idealidade prima por isso. Ou seja, a solução mais fácil e mais barata é aquela que ela novamente agarra. E, portanto, porque dá muito trabalho, de facto, fazer as outras soluções que podem conduzir, de facto, não só a cidade, mas o país, porque a cidade faz parte do país, a um painel completamente diferente em termos mundiais. Recordo-lhe, só para dizer que não é criação nenhuma minha, que existe essa situação em Barcelona, nas Ramblas, no Piccadilly, em Paris, em Saint-Germain-des-Prés, Piccadilly não é em Paris, é em Londres, e em Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Portanto, isto não é nada, é só saber confiar e fazer aligeirar e se fazer alguma coisa melhor. Porque os portugueses são tão capazes como todos os outros e são pessoas que sabem apreciar, obviamente, o que é de bom. Ainda acredita que os portuenses consigam dinamizar ainda mais ou mais? Conseguem. Os portuenses o que têm é que antigamente a história demonstra que quando havia uma Bernarda, quando havia um sarrabulho em termos políticos, tudo partia aqui do norte, não é? Eu acho que os portuenses, enfim, não sei, estão-se acomodando um pouco à situação. Mas acho que mais dia menos dia os portuenses acordarão para, de facto, fazer a tal Bernarda em termos culturais que é bem precisa, porque será uma pedrada no charco no desenvolvimento não só do Porto, como do próprio país. É um homem do Porto. Sou. Sente-se um homem do Porto. Sou. Repare, embora esteja a viver agora cá na cidade do Porto, depois de muitos anos ausentes, não se esqueça que eu sou um homem da freguesia do Bonfim, nasci no Bonfim. Não se esqueça que comecei a trabalhar em livros na Rua 31 de Janeiro, na Bertrand, e depois fiz um percurso. Olha, fui um imigrante dentro do meu próprio país. Abri uma livraria em Aveiro, cheguei à administração da Bertrand durante muitos anos e estive em Lisboa durante 15, mas me assumo por inteiro um homem do Porto e tenho muito orgulho em ser. Há alguma ideia, neste momento, a tentar concretizar nesta livraria? Muitas, muitas. Sabe que quem é permanentemente insatisfeito está permanentemente a criar e a fomentar e a fermentar, se quisermos, novas questões. Olha, ainda ontem tive aqui uma visita de estudantes da Escola de Teatro do Porto, do António Capelo, penso eu, e a dada altura, depois de muita conversa, acabei por os desafiar para fazer aqui uma peça de teatro. E fizeram? Vou fazer. Foram fazer? Entusiasmados, recebi muitos beijinhos, muitos abraços. É um local de mas inspiração. enfim, o que é que eu quis com isso? Foi de facto despertar neles a tal vontade de mostrar aquilo que eles eram capazes e eu acredito que são capazes de fazer. Porque há uma coisa que eu lhe vou dizer, eu acredito muito nas novas gerações. E são de acreditar.